Shalom para você que está aqui no nosso programa Bendita Esperança, né? Bem-vindo ao nosso estudo em que estamos discorrendo pela carta de Tiago. Hoje estamos falando sobre o capítulo 2, e é um estudo que vão de capítulo a capítulo, né? Então, se você está começando por aqui, eu diria para você ver o primeiro capítulo primeiro, né? Onde damos uma introdução, você vai entender melhor. Estou aqui com Fábio Braga, Fabão. Shalom, querido. Jefferson, Jefinho. E aí, eu sou galera, Alexandre. Shalom. O Ale. Então, e estamos falando a respeito dessa epístola, cara, tremenda, né? De uma fala concreta, né? Dos primeiros escritos da igreja, né? Dos apóstolos. E vamos lá para o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: Meus irmãos, vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Assim, pois, se entrarem em vossa assembleia 2 pessoas, uma trazendo anel de ouro, ricamente vestida, e a outra pobre, com suas roupas sujas, e derdes atenção ao que se traja ricamente, e lhe disserdes: senta-te aqui neste lugar confortável, enquanto dizeis ao pobre: tu fica ali, de pé ali, ou então senta-te aí debaixo do estrado dos meus pés. Não estáis fazendo em vós mesmos discriminação? Não vos tornais juízes com raciocínios perversos? Atentai para isso, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os pobres em bens deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? E, no entanto, vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos os que vos oprimem? Os que vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam contra o nome sublime que foi invocado sobre vós? Assim se cumpre a lei régia, segundo a Escritura: amarás teu próximo como a ti mesmo. Agis bem, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e incorreis na condenação da lei como transgressores. O que me chama aqui a atenção, só para dar uma pimentinha aqui, né? Porque ele está dizendo, como é o começo da carta, atentai, no versículo 5, atentai para isso, meus amados irmãos. Ele não está falando para ímpios, ele está falando para os irmãos, para os que creem. Isso. Né? Toda a escritura é para quem crê, não é para o ímpio. Isso. É para quem crê. Isso. Né? Só tem um versículo para o ímpio, né? Arrependei-vos. Né? Essa é para quem crê, para os irmãos, né? Ele está consertando coisas aí, porque isso aqui era comum, fazia parte, senão ele não estaria falando. Né? Não, certamente. Certamente. Eu acho muito doido. Você falou aí no versículo 5, atentai. E tem uma palavrinha para mim que ele assim define um pouco essa parte da leitura que ele está falando. Que ele fala no versículo 6, o início. A minha tradução fala assim aqui, ó: mas vós desonrastes o pobre. Então eu posso incluir, né? Quando eu faço acepção de pessoas, eu posso desonrar um pobre, um negro, um autista, um homossexual, seja o que for, uma pessoa defeituosa, com algum defeito em seu corpo, é uma desonra. Cara, isso para mim é muito sinistro. Então a acepção de pessoas é uma desonra para Deus, cara. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Uau. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, como eu posso desonrar o meu próximo? Como eu posso desonrar alguém
né? Seja pela cor de pele, pela condição financeira, por algum problema físico, por algum problema mental, ou por algum tipo de prática de pecado que ele tenha. Eu não posso desonrá-lo. Eu preciso recebê-lo. Eu preciso, tratá-lo com dignidade. Né? Independente do que ele faça. Eu posso não concordar com as práticas que ele tem, seja em algo, né, alguém que tem uma prática imoral, eu posso não concordar com ele, mas isso não me dá o direito de tratá-lo sem dignidade, porque ele é também a imagem e semelhança de Deus. Né? Então isso para mim é muito início desse texto. Então ele fala assim, não desonra a pessoa, não desonra ele, não desonrar o outro, porque é muito interessante também que ele coloca aqui no versículo 8, ele traz uma lei régia. Uau! O que é a lei régia? É amar o próximo como a ti mesmo. E a mesma coisa que Paulo vai falar para nós em Gálatas, que toda a lei se resume em uma só coisa, uma só prática. Ame o próximo como a ti mesmo. Olha, esses homens, como nós falamos no capítulo 1, se Tiago era um judeu, algo concreto, amar a Deus para ele já era algo concreto. Ele não precisava, o primeiro mandamento ele não precisava enfatizar, porque ele já amava a Deus. Agora o que ele precisaria? Por meio do amor a Deus, ele precisa amar o próximo como a si mesmo. Então olha como que é muito doido. Então ele já nem toca no amor a Deus, porque isso já é uma realidade presente na sua vida e tem que ser na nossa. E agora o que precisamos fazer? Amar o próximo como a nós mesmos. Uau, muito fera. Enquanto você falava, me saltou o texto de Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, né? No versículo 3, quando ele diz assim: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando a gente pensa em pobre, cara, aqui ele está usando o pobre em outro contexto, né? Não o pobre de dinheiro, de condição, ele está dizendo o pobre no espírito, né? Dando essa ideia de que muitas vezes aquele que é desprezado por sua cor, ou que é desprezado por um defeito físico, cara, que há um tipo de uma pobreza, cara, que é essa ideia de ser esvaziado de algo, né? E você já pensou na pessoa que é um pobre de espírito, que chega em um lugar e ele é desprezado porque ele é humilde? De verdade, não estou falando da pessoa agora pobre, mas porque ela é uma pessoa que não se exalta, que não parece ser, porque segundo o padrão do babilônico, mundano, a pessoa que vai, que conquista, que consegue, que acredita em si mesma, que se eu não achar que eu posso, quem vai achar? Se eu não me defender, quem vai me defender? Né? E muitas vezes aquele irmão que é verdadeiramente humilde em Deus, né? Que não é orgulhoso, que não é soberbo, ele é desprezado. Ao invés de ser reconhecido, né? Porque esta é uma virtude segundo os olhos de Deus. E o interessante é que o quanto hoje vamos dizer assim, o Deus desse século, ele nos empurra a lutar por um lugar, né? Então, tipo assim, é como você falou, e quando nós nos deparamos com pessoas que falam bem assim, eu estou bem, estou tranquilo, a gente fala bem assim, não pode. Por que você é um bobo? Porque você é um trouxa? Porque você é isso? Porque você é aquilo? Mas, na verdade, o cara, tipo assim, ele tem contentamento, ele é humilde, ele é manso, ele é tranquilo. Ele fala, cara, eu tô bem aqui. Entende? Eu acho isso muito interessante. O quanto a sociedade, o quanto o Deus desse século tem tentado nos cegar e tem tentado nos empurrar para um lugar onde a gente precisa brigar pela vida, brigar pelo espaço, brigar por alguma coisa, lutar por alguma coisa. E isso tem tirado a gente desse lugar, pobre de espírito. Isso é mais evidente, fica mais evidente quando essa luta, porque ela é animal, né? Exatamente. Quando ela acontece dentro daquilo que chamamos de igreja. Exatamente. Né? Exatamente. Quando se briga por posição. Total. Exatamente. Né? Quando se... Cara, e tem tanto... Né? Muito. Tem tanta gente. Cara, eu já vi todos nós aqui já perdemos a conta, né?
desta briga da pessoa que não consegue se resignar, se calar e dizer assim, cara, briga teológica, né? Cara, mesas, sentar na mesa, cara, nós nunca vamos acertar todos os pontos teológicos entre nós. Sim, sim. Cara, mas não adianta eu ganhar uma discussão e perder o coração do irmão. Sim. Eu posso ganhar uma discussão por ser... Cara, posso ser um super teólogo, já estudei em todas as faculdades do mundo, já estudei todos os livros sobre o assunto, cara, e vencer uma batalha teológica. E não ser um instrumento da transformação de uma mentalidade. A questão é que a gente briga muito ainda por ter razão. Sabe? Eu preciso ter razão, eu tenho razão nisso. Eu quero estar certo disso. Então, tipo assim, por amor a você, eu não abro mão do quanto eu gosto de estar certo. Sabe? Eu amo estar certo. Só que esse amar estar certo me impede de acessar a sua vida e me impede de desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Né? E já para contribuir com todo o texto, quando fala sobre a acepção de pessoas ali, uma das definições no original estava assim, ó, não mede a pessoa segundo a face dela. Não mede a pessoa segundo a face dela, segundo o que ela mostra, segundo a aparência dela. E não tem como eu olhar, eu ler esse texto e não lembrar do Senhor exortando Samuel. 1 Samuel 16, que ele fala bem assim, cara, eu desprezei isso, essa questão da altura, da aparência. Não, eu não vejo como você vê. Entendeu? E como você falou no episódio anterior, e ponto. E ponto. Cara, o Senhor não vê como nós vemos. Agora, a grande questão é o seguinte... Não é como nós vemos. O Senhor não vê como o homem vê. Como o homem vê, exatamente. Bem corrigido. Então, tipo assim, não vê como o homem vê. Então, cara, o que a gente precisa? Ter a mesma perspectiva que o Senhor tem sobre as coisas. Aí, a gente não vai fazer exceção de pessoas quando um negro entrar, quando um deficiente entrar, quando um travesti entrar na nossa igreja e sentar no nosso banco. Cara, isso assim é tão louco, né, cara? Porque, cara, se faz tanto evangelismo, se faz tanta coisa, vai pra rua, faz muita coisa, e daí um dia o travesti entra e as pessoas ficam medindo, olhando torto, achando estranho. Uma pessoa que tá mancando, uma pessoa que não tem um ovo, que tá cega de um olho. Cara, mano, Não, ou uma coisa um pouco menor, Tipo, a pessoa mal vestida. Mal vestida, né? A pessoa tá mal vestida. Ela não tá usando a roupa que... Entendeu? Adequada no nosso meio. E isso, quando você falou a respeito disso, que assim, me leva a Paulo, quando ele diz assim que hoje já ninguém conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, ele está falando de uma realidade, nós, né? Ele está colocando, né? Isso é bom a gente se colocar junto com Paulo, né? Se assim, sentir pelo menos um pouco. Conseguir só saber as pessoas, conhecê-las no Espírito. Essa é uma realidade que precisa ser vivida. Se há julgamento no coração por causa dessas coisas, cara, sério, cara, assim, é uma coisa que a gente diz assim, o cara julgar pela cor, velho. É amarelo, é negro, é cor de rosa. Vem, mano, cara. Eu fico sem palavras. Totalmente. Sem palavras, mano. Cara, assim, uma coisa assim, tipo, a pessoa, né? Cara, mano, é pobre. E o que tem a ver? Você vê igrejas, cara, só de pessoas, cara, que estão... Eu falo isso, aí a visão de sucesso, cara, é completamente distorcida, porque, cara, quanto mais aquele grupo social... Eu lembro de uma mega igreja que tinha aqui em Curitiba, cara, que... Né, todos os pastores de terno e tal, e as mulheres todas usavam o mesmo taierzinho que a esposa do pastor. Todas usavam a mesma roupa que a mulher do pastor, cara. Diz assim, é esse o tipo da cultura do reino? Entra uma mulher de vestidão ou entra uma mulher de calça, cara, e imediatamente as mulheres daquela igreja faz essa opção. Quem sabe ela vai se converter depois de alguns cultos. E daí não passa muito tempo aquela mulher, para se sentir aceita,
Para se adequar ao entra contexto. dentro do esquema. Isso é um problema sério. Aquilo que Paulo também nos fala em Romanos 12, né? Não vos amoldeis aos esquemas deste mundo. A palavra esquematizo. Não entreis, né, na forma deste século, né? Quer dizer, mudar uma mentalidade é o que precisamos. Sermos mudados e funcionarmos para mudar mentalidades. E não deveríamos nunca mais discutir essas coisinhas. Eu sei que é uma utopia, né? Nós vamos ficar falando disso até o Senhor voltar. Sim. Né? Sim. Mas que pessoas que escutem isso possam ser constrangidas, como um dia nós fomos. Né? E o texto descreve isso de forma muito agressiva, né? Esse tipo de pessoa, né? Que ele fala que são como juízes que se baseiam em padrões malignos. Uau! Cara! Tipo assim, aqui ó, no versículo 4, final do versículo 4. Vos tornareis. Tipo assim, uma pessoa que faz isso, que tem essa prática, ela fala assim, ó, você se torna como um juiz que se baseia em padrões malignos. Cara... eu quero encatar, então, eu quero ler a última frase que nós lemos, né, no versículo 9, porque é exatamente isso daí, né? Ele diz, para entrarmos no próximo trecho, que estão aí, né, juntinhos. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e incorreis na condenação da lei como transgressores. Isso, porra. Fez acepção. Cara, mano, isso aí diante de Deus, mano, você é um pecador, transgressor da lei. E aí nós entramos num assunto que é interessantíssimo, cara, porque, da perspectiva que o Tiago está trazendo, porque aqui a palavra é Torá. Totalmente. No original. Incorreis na condenação da Torá como transgressores. Sim. A gente lê lei, né? É uma traduçãozinha bem... Mas, cara, toda a instrução de Deus, você está transgredindo a instrução de Deus. Total. A maneira de como se viver nessa terra. A maneira de como trilhar a jornada de Deus. Porque só um ponto muito importante, porque na própria Torá, em Deuteronômio 15, o Senhor fala que ele não faz acepção de pessoas. Se na lei está escrito que ele não faz acepção de pessoas, quem sou eu? Que eu vou fazer? E isso era tão interessante que o judeu, cara, ele fez isso a vida toda, né? Totalmente. Lógico, eu estou generalizando, mas assim, cara, assim, a ideia do gentil, e isso existe muito forte hoje ainda, isso no judaísmo, tudo, é tipo assim, cara, o gentil, eles são porcos, eles são como animais imundos, né? Tanto que Pedro tem que ver um lençol descendo e o Senhor diz, mata e come. Um símbolo do quê? Vai pregar a palavra para Cornélio, né? Você abre a porta para os gentios. E a ideia de Pedro é tipo assim, Pedro sabia do que o Senhor estava falando. Totalmente. Senhor, nunca sentei com um gentil, né? A ideia é nunca comi uma comida, cara, impura. Nunca fiz isso, né? Então essa é a mente do judeu do tempo de Cristo, já batizado com o Espírito Santo, cara. A força que isso tem na mente a ponto do Senhor ter que dar uma visão. Sim. De um lençol, nós estamos falando de Pedro, cara. Sim. Né? A dificuldade que se tinha disso, deles se fecharem no seu grupinho. Somos nós, a ponto de vir uma dispersão. Porque eles também tiveram uma perseguição grande que os espalhou nessa época. Sim. Então, por quê? Porque o Senhor queria alcançar as nações. Essa dispersão era um empurrar do Senhor para que alcançasse todas as famílias da terra, como ele prometeu a Abraão. Mas não, se a gente só ficar aqui, né? Se a gente só ficar aqui no nosso grupinho, na nossa igreja, tá tão gostoso, tá tão agradável, nossa comunhão, né? E a gente nunca sai.
E é interessante porque, tipo assim, Jesus ele foi apontado, ele foi até criticado, falou assim, cara, você senta com os publicanos, com os pecadores, com não sei o que e tal. Então, de fato, ele é essa pessoa de Deuteronômio. Isso. Ele fala, não, eu não faço acepção, eu não meço as pessoas pela aparência delas. Não, tá aqui, desce aí, eu vou comer na tua casa hoje. Vem cá você. Ele metia a mão no prato com a prostituta. Sim. E o interessante é que isso denuncia o que o Fabão começou falando, a falta de amor em nós. Porque, tipo assim, o amor é a única coisa que nos habilita a sentar com qualquer um à mesa e a servir qualquer um, independente. Uau. Só o amor faz isso. Então, a falta de amor em nós com relação ao próximo, a falta de amor, colocando de forma generalizada, a falta de amor na igreja com relação ao próximo, tipo assim, faz com que a igreja não acesse a esses públicos. Então, eles querem tocar nesse público de uma outra maneira, mas não através do amor. Perfeito. E é muito, eu só queria dar a ênfase nisso, que você entrou nisso, que o versículo 8 fala que o amor é uma lei real. É a lei que rege o reino de Deus. Ame o próximo. Não. Cara, então isso é muito doido, né? Poderoso. Então, assim, cara, essa é a lei real, pô. É a que precisa ser praticada. Ele é o top disso, né? E funciona. Cobre multidão de pecados. Funciona. É melhor do que todos os dons reunidos. É um caminho mais excelente. E o mais doido, porque Provérbios fala que quando você, então, assim, passa por cima de coisas, você adquire amor. Então, se você não lança transgressões no rosto, em vez da gente se tornar aqui juízes, você começa a adquirir amor. Porque você tem uma posição para com o outro correta. Você entrou numa lei do reino, você adquire algo. Então, cara, isso é muito sinistro. Isso é muito sério. Pô. Eu gosto dessa... E a questão do amor também é porque você se move de íntima compaixão, né? Totalmente. Que era como o nosso mestre fazia, né? Ele viu a pessoa e movia-se de íntima compaixão em direção a ela. Eu acho lindo, cara. Isso é... Sentir o que, que ela estava... Isso. E você falou disso, de acrescentar, né? E eu gosto dessa ideia de pensar a Escritura dessa forma, como Pedro nos fala na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 5, em que ele fala dessa construção, né? Isso. Por isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar à vossa fé a virtude, a virtude ao conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança à piedade, a piedade ao amor fraterno e ao amor fraterno o amor. Quer dizer, ele põe o amor em cima desta construção, né, que tem toda uma construção. Ao mesmo tempo que tudo está na mesa, ao mesmo tempo ele está falando de uma construção em que o amor é o topo dessa, né? Que não é um amor que você já está com ele, você já nasce com ele. Tem uma porção, porque você é nascido de novo. Mas ele fala sobre isso que você falou. Você vai adquirindo. Você vai adquirindo. Isso é muito sério, porque se a gente pensa, porque você fala assim, aos olhos, ao padrão do mundo hoje, as pessoas falam que você é bobo se você engolir certa ofensa. Mas não, como você leu aí, você vai adquirindo. Então assim, coloque diligência em você acrescentar em você. Então você engole, mas o que na verdade você está tendo você está recebendo algo. Algo que governa os céus, que é o amor. Então você está indo em proximidade daquilo que governa os céus, que é o amor de Deus, cara. Então olha que doido. Enquanto o mundo fala para que você revide, ou seja, você vai deixar de adquirir, quando você não revida, você vai adquirir coisas. Então quando você se doa, você vai adquirindo aquilo que governa os céus, que é o amor. Isso é sinistro. Quer dizer, que começa com fé. O final desse é o amor. É o amor. Né? Poderoso. 1 João 4 fala, né? Que assim nós seremos aperfeiçoados no amor. No amor. E como ele é nesse mundo, nós também seremos.
O fim disso, Deus é amor. Não tem mais como, um cara. desses absolutos, né? Deus é amor. Isso aí. Então, toda coisa ela vai girar. Eu não gosto da fala, assim, no sentido do amor como algo assim, uma pregação do amor. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas, porque você tem que... Essa coisa meio legalista, do tipo assim... Quando a gente pensa nessa construção, Sim. ela faz mais sentido para mim. Sim, sim. Porque total. a fala legalista, ela me faz sentir... tipo assim, cara, eu nunca vou alcançar. Né? Eu nunca vou alcançar. Então é melhor desistir agora, porque amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o entendimento, com toda a tua alma, com todas as suas forças. Quem faz isso, cara? Só teve uma pessoa que fez. Né? Mas isso não tira a mensagem do amor, da pauta. Sim. Né? Só que ela não pode ser colocada como uma coisa tipo assim, mano, porque você não ama, né? Também, porque, né? É como você Com falou. certeza que eu não amo como deveria. É como você falou, é legalista, sentimentalista e quase que inalcançável. É exato. Entendeu? Tipo assim, aí acaba que a gente, por não acessar alguma coisa, a gente abandona o outro lado. A gente se entrega pro outro lado, entendeu? Porque já que eu não consigo alcançar, então deixa passar batido. E aí, mas o versículo que você leu, que eu acho que é importante também a gente só ressaltar, que você fala assim, que esse tipo de prática, então assim, a falta de amor ao próximo é um pecado gravíssimo. Com certeza. Gravíssimo. Que o Senhor fala assim, cara, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois condenados pela Torá como transgressores. Cara, isso aqui é muito sinistro. Bom, ele diz assim, com efeito, aquele que guarda toda a lei, mas desobedece a um só ponto, torna-se culpado da transgressão da lei inteira. Então isso ele torna aquilo lá um gancho para continuar. Ele continua explicando agora a questão do tipo da lei. Quer dizer, e se você fez acepção de pessoas, saiba que não adianta você cumprir todo o resto como um bom judeu. Isso. Mesmo você sendo agora crente, cara, beleza, você tem uma Shia, você tá, né? Você é um judeu que tem uma Shia, você tinha a Torá e agora tem a possibilidade de vivê-la. Mas se você, mesmo que você cumpra tudo e tem acepção de pessoas, isso quer dizer, você desobedece um ponto, você se torna culpado pela transgressão da Torá inteira. E que nem é moral. Né? É um pecado que não é moral como é colocado. Você simplesmente não fez o bem. Exato. Isso aí. Exato. Isso aí. Pois aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Portanto, se não cometes adultério, mas praticas um homicídio, torna-se transgressor da lei. Então ele já começa, ele pega uma coisa bem básica para explicar o funcionamento da lei, né? Pega os 10 mandamentos para dizer, não adianta você não matou, mas adulterou. É como se você tivesse matado. Deu no mesmo. Você quebrou as tábuas, do mesmo jeito. Isso aí. Falai, pois, e agi como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Pega isso daí. Queria que vocês falassem um pouquinho da lei da liberdade. Porque o julgamento será sem misericórdia para quem não pratica a misericórdia. A misericórdia desdenha o julgamento. Uau, isso aqui é muito sinistro. Isso aqui até respiro fundo. Porque primeiro ele vem falar de ser julgado por uma lei da liberdade, né? Então assim, aí você coloca, né? Aí eu automaticamente lembro quando o Senhor fala assim, conhecereis a verdade vos libertará, né? Então assim, há uma realidade no Cristo que não tem a ver com o cumprimento que você estava falando antes, não é no exercício de cumprir uma lei escrita, mas é uma realidade de estar em uma pessoa, que isso me traz uma liberdade de não precisar cumprir esses aspectos, mas que também ela tem uma lei que exige uma realidade de se doar ao próximo. Por isso que eu amo isso demais, porque ele fala assim, o Senhor vai falar, só para pegar um aspecto, que ele fala assim, cara, ninguém tem maior amor do que esse de dar a vida pelos seus irmãos. Então, uma lei da liberdade, ela me tira de uma escravidão, mas eu não sou mais escravo das minhas coisas para eu poder me ofertar em prol de vocês, meus irmãos. Essa é a lei da liberdade.
que eu não vou mais ser livre para poder buscar as minhas coisas, mas que eu vou focar você como algo. Eu vou me dar para que você viva bem. Eu vou me doar para que você possa crescer. Cara, isso aqui é muito doido, cara. Então ele fala assim: nós vamos ser julgados por essa lei. O nosso julgamento vai ser por essa realidade, desta lei que o Senhor veio nos trazer agora. Cara, isso aqui é Acho que uma coisa muito interessante para acrescentar nisso que você está falando é que ele estava falando sobre a Torá. Totalmente. Né? Com efeito, aquele que guarda toda a Torá, mas desobedece a um só ponto, torna-se culpado da transgressão da Torá inteira. Isso. E de repente ele diz assim: falai, pois, e agir como os que hão de ser julgados pela Torá da liberdade. Muda um pouquinho, né? Quando a gente tira a tradução e doido. E se coloca no contexto judaico, hebraico, de escritura, você diz assim: cara, ele era um judeu, ele não falava grego, mano. Isso. Esse cara, né? Mas, enfim, pela Torá da liberdade. Então, ele dá ele diz que tem uma Torá da liberdade. Você foi liberto. Você verdadeiramente foi livre, você foi liberto. Agora se cumpre a aliança de Jeremias 31. Porque Ezequiel 36, se não me engano, fala sobre o coração de pedra, né? Coração de pedra. 36, 26. Imprimirei Isso. nos vossos corações, nas vossas mentes, a minha Torá. Isso. Né? Nenhum dirá mais ao outro: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Uma nova aliança faço com a casa de Judá e com a casa de Israel. Quer dizer, na nova aliança, essa Torá da liberdade, que é a Torá do Espírito, que é a Torá desse funcionamento em que você não cumpre mais a lei dura da pedra. O teu coração, assim, por que você está pensando, cara, em matar teu irmão, velho? Né? De onde você teve esse pensamentinho, né? O Espírito nos convence. Isso né? E você cumpre a Torá da liberdade pelo Espírito. Né? Essa coisa que ele começa a falar que se veja, muito antes, aqui, pelo que eu entendo, por toda a cara da epístola, muito antes de Paulo falar essas coisas. Né? Paulo vai desenvolver com uma finesse, né? Com uma qualidade teológica, né? Profundíssima. Sim. Né? Mas ele mas você veja, o Espírito tava comunicando aqui uma coisa raiz, velho. Ou até também antes do que Paulo escrever. Porque com certeza eles ouviam o ensino de Paulo, eles sabiam talvez ele não tinha ainda a carta escrita, mas ele tinha o ensino dele, que já fazia pensar que o cara, ele já estava trazendo isso. É muito sinistro. Muito sinistro. Muito sinistro. Porque esse entendimento até hoje, cara, é um entendimento, cara, a igreja tem uma dificuldade enorme com essa questão. A lei, a graça, as obras, as coisas, elas têm um entendimento total. Né? É engraçado você falando da questão da Torá da liberdade, quando você estava falando, quando você falou, tipo, eu queria que você falasse sobre essa Torá da liberdade. Eu lembrei da conversa dele com o jovem rico, porque eu acredito que ali ele aplica a Torá da liberdade. Aí que o jovem rico falou assim: cara, desde criança, desde novinho, eu cumpro todos isso aqui. E o engraçado é que, pelo menos na minha tradição, fala assim: Jesus o amou. Cara, isso é muito louco, mano. Cara, isso é... Enfim, Jesus o amou. Depois disso, eu falei assim: falta-lhe uma coisa. Vende tudo e dá aos pobres. Aí ele não tinha liberdade. Ele estava escravo da riqueza. Isso, entendeu? A Torá escravo de Mamon. Isso é o ponto, pô. É quando ele estende. É quando ele estende a lei da Torá e fala bem assim: ó, agora tá aqui, ó. Isso. Agora não basta só você adulterar. Se você aqui cobiçar. Quase que a pergunta era: caraca, você consegue se libertar disso para me seguir? Entendeu? Você consegue ser livre da influência que você utiliza-se de uma riqueza?
Então, se você consegue sair fora dessa influência... Que é a lei do Espírito. Isso aí. Entendeu? Que é a lei do Espírito. Falou assim, cara, aqui, ó. Agora é um outro padrão. Ele não veio para abolir a lei, mas ele pegou a lei e esticou ela. Ele falou assim, opa, enquanto estava na questão das atitudes, que tem a ver, que eu acredito que tem a ver com o que você falou da lei em pedras, cara, o cara podia maquiar. Ah, não, poxa, eu não adultero, mas o cara tá aqui, ó. O meu desejo é assim, pegar o cara. Agora é o seguinte, eu vou julgar as intenções. Nossa. Yeshua tornou mais pesada a leitura da Torá. Muito mais. Se um homem só pensar numa mulher de forma impura, já ele já pecou. Você tá doido, pô. Mas já simbolizando, e tanto a história do jovem rico, como as bem-aventuranças, né? A dificuldade daqueles capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, de se cumprir, dar a outra face, amar os seus inimigos, tudo isso é muito difícil, né? Isso aí era impossível para o homem, porque isso era o cumprimento no seco, sem o Espírito, sem a novidade de vida. Então ele estava dizendo, ele torna tudo isso mais duro, dizendo assim, a justiça ela tem que ser maior do que a dos fariseus. E essa justiça, ele não estava dizendo que ele estava dizendo, se vocês quiserem ser, vai ter que ser maior do que a dos fariseus. Só que ao mesmo tempo já apontando porque ele era aquele que ia cumprir toda a justiça e nos possibilitar a cumprir essa mesma justiça por meio pela dele. Nova aliança. E aí é doido, porque no versículo 13 ele fala, aí Tiago apresenta isso, porque quando ele fala da misericórdia exercida, porque ele operou pela liberdade, ele também resolveu atuar em misericórdia sobre nós. E a gente precisa exercer a mesma coisa, por isso que ele fala assim, o juízo será sem misericórdia para aquele que não tem misericórdia. Não tem misericórdia. Essa ideia de que Deus, que o Pai sempre retribui do jeito que é. Tem misericórdia? Vai receber misericórdia. Né? Você tem, não sei o quê, cara, você vai fazer tal coisa. Você vai, né? Então, ele lida de acordo. Né? Cara, você foi perdoado, cara, e não quer perdoar? Então agora eu vou atuar algo com você. Eu vou atuar. Na própria oração que ele nos ensinou, ele coloca esse princípio, né? Ele fala assim, cara, perdoe assim como. Assim como é isso. Agora o doido que ele fala, a misericórdia triunfa sobre o juízo, sobre o julgamento. Aqui ela fala desdenha o julgamento. Que isso? Triunfa. Cara, isso é como o amor que cobre uma multidão de pecados. Né? Exatamente. Tipo isso. Você agiu dessa forma. Exatamente. Você merecia tal coisa. Exatamente. Mas eu vou ter misericórdia. Exatamente. Triunfou. Que isso? Triunfou. Exatamente. Glorioso Deus. Versículo 14. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiver o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. De fato, alguém poderá objetar, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Ótimo. Lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas estremecem. Queres, porém, homem insensato, prova de que a fé sem obras é estéril? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado ao oferecer o filho Isaque sobre o altar? Já vês que a fé concorreu para as suas obras e que pelas obras é que a fé se realizou plenamente. E assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vês que o homem é justificado pelas obras
e não simplesmente pela fé. Da mesma maneira, também Raabe, a prostituta, não foi justificada pelas obras. Não foi justificada pelas obras quando acolheu os mensageiros e os fez voltar por outro caminho. Com efeito, como o corpo sem o sopro da vida é morto, assim também é morta a fé sem as obras. Isso aqui é um daqueles trechos assim, tipo Epístola de Romanos inteiro, né? Assim, tipo isso mesmo. Aquela... Isso aqui é muito Elias, porque mais uma vez também isso aqui é uma ação muito séria de exposição para o tempo de hoje, que todo mundo fala que tem fé em Deus. Só o abstrato. Somente. Mas não tem nada de exposição de uma vida de fidelidade para com Ele. Então são mortos. Não faz sentido nenhum. Então a pessoa não consegue fazer nada, não consegue perdoar, não consegue fazer nada. Então que tipo de obra ela não manifesta? Não tem, há uma demonstração. A fidelidade a Deus precisa ser demonstrada. E essa palavra que você está falando, que para mim é um divisor de águas, né? Porque a fé, quando a gente fala a palavra fé, todo mundo tem fé. Você entrevista uma pessoa na rua, cara, e a maioria das pessoas vai dizer: você tem fé? Eu tenho. Tem fé em milhões de coisas, né? Cara, a questão é que a fé ela soa como essa coisa abstrata. Isso. Né? E a fé emuná, que significa fidelidade. Então essa palavra que você está falando, Abraão foi justificado pela sua fidelidade. Isso é concreto. Isso. É a coluna firme. É andar em cima daquela verdade. Ele ofereceu o filho. Ele foi até o fim. Ele desceu a faca no filho, velho. Não foi uma coisa bonitinha. Eu tenho fé. Eu tenho fé que hoje eu vou entrar, eu vou comprar um carro zero e Deus vai pagar. Cara, não foi uma coisa subjetiva, é uma né? coisa assim, nada a ver, abstrata. Ela parece que ela está voando aqui assim em cima, assim. Eu tenho fé. Ela não é um andar em uma confiança que gera uma fidelidade. Isso. Esse ponto só para mim que eu queria, assim, Paulo fala isso, que eu acho que é muito importante a gente, assim, deixar isso daqui para a gente poder se atentar. Paulo fala para Timóteo: procura-te exercitar na piedade. E uma das traduções, né, da raiz dessa palavra piedade no grego quer dizer reverência a Deus, mas também quer dizer fidelidade a Deus. Então, assim, procura fazer esse tipo de exercício constantemente, ser fiel a Deus. Aí ele fala: porque essa fidelidade é de tudo proveitosa nesta vida e na vindoura. Então a fidelidade que você tem hoje te recompensará na próxima realidade que está por vir sobre a terra. Eu penso que, tipo assim, é importante que o texto ele separou, né? Ele deixou bem claro, falou assim: cara, crê, o diabo crê. Beleza. Entendeu? Você se gloria e você se enaltece na questão de você crer em Deus. Cara, o diabo crê em Deus também. Entendeu? Então, a fé não tem só a ver com você acreditar em alguma coisa, né? Tipo assim, quando você deu o exemplo do texto de Abraão, né? A fé também, eu acho que está muito relacionada a você não acreditar somente, mas acreditar. Sabe? Acreditar alguém em alguma coisa. Que nem você acredita no banco, que o banco vai guardar o seu dinheiro, vai fazer tudo direitinho. Então, tipo assim, você acredita em Deus, a sua vida. Você acredita em Deus, a vida, que nem Abraão acreditou em Deus, a vida do seu filho. Então, a fé madura, ela não está só relacionada a você crer. Ela está relacionada a uma firme convicção. Uma firme convicção. Eu creio em Jesus, tal. Uma firme convicção é diferente. Então, tipo assim, em alguns trechos de Paulo, ele deixa falar assim: cara, tem uma firme convicção. Cara, eu sei. Entendeu? Eu não acredito.
eu não acho, eu sei. É uma firme convicção. É uma fé madura, é uma fidelidade madura. Ainda que não floresça, ainda que a vida não dê o seu fruto, eu mantenho firme, uma firme convicção. Porque essa fé que você está falando abstrata, tipo assim, ela some. Chega uma hora que quando você não consegue tocar ela, foi. E eu acredito que esse é o significado mesmo que ele está dando, no sentido isso que você está falando, para o resultado. Ele diz que se você tem essa firme convicção, cara, vai produzir algo. Sim. Vai produzir algo. Com certeza. Tem pessoas que falam assim, quanta gente tem, que tem fé, tem fé, tem fé, tem fé. Fé virou uma palavra, tipo, domínio público, né? Mas quem tem uma produção que adveio dessa fé, que saiu dessa fé, que pode ser vista, quem tem uma construção a partir dessa fé, que alguém pode dizer assim, uau, tem algo aí que foi construído. É isso que tem Tiago, uma obra, né? É isso que Tiago está dizendo. Me mostra a tua fé sem obras, com as minhas obras eu mostrarei a minha fé. Ele não tá contradizendo Paulo. Ele só está dizendo que ele está dizendo pros fruto da fé, pros né? ouvintes dele, que assim ele está dizendo assim, cara, porque já tinha esse problema lá, dessa abstração, dessa ideia de tipo assim, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus, mas eu continuo, cara, pegando o troquinho errado que me deram. Eu creio em Deus e continuo devolvendo o vestido, cara, que eu usei e não paguei, né? É como se não tivesse usado, né? Eu continuo, não tem algo, cara, que concreto, de uma atitude concreta, né? De uma construção, de um funcionamento que alguém possa ver e fazer a leitura de que aquela pessoa tem fé só pelas obras dela. Sim. Show de bola. É isso. Fechou? Fechou. Fechamos Show. o 2. Vamos que vamos. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito shalom para você que acompanhou até aqui, né? Lembre-se de enviar suas dúvidas, suas perguntas, né? Para o benditaesperança.ms@gmail.com. Beleza? Nos vemos no episódio 3. Beleza. Shalom. Shalom.